Glória a Deus. Já estamos avançando no nosso estudo e hoje nós vamos entrar no capítulo 3. E na aula passada nós falamos quando o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só e que faria para ele uma ajudadora, uma adjutora idônea, ajudadora idônea para ele. E na verdade não era porque o homem era só. Não era porque o homem estava numa solitude. Porque Adão aqui, ele era pleno. E Deus o preenchia. Então Deus não manifestou esse desejo agora de dar a Adão uma ajudadora porque ele estava só, carente. Não é por isso. É porque a mulher já era propósito e plano de Deus para a instituição de toda a humanidade. Então a mulher e o homem sempre foram os planos de Deus para que ele pudesse encher toda a terra de homens, de pessoas. Como diz o texto lá de Atos, no capítulo 17, que de um só sangue Deus fez todas as gerações dos homens na face da terra, mostrando os tempos determinados em que cada um viveria, os lugares por onde estariam. Amém? Então a mulher sempre foi o plano de Deus, porque quando Deus criou o homem, criou os dois no mesmo tempo. E aqui nós vamos ver, do versículo 18 até o 25, a formação da mulher, a instituição do casamento, e assim Deus abençoou essa criação do homem em cada momento. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Amém? Amém. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Presta atenção na fala da serpente. Olha o que ela vai dizer. É assim que Deus disse. Ela não o considera como Senhor. Porque aqui na ocasião, como nós vimos, Gênesis capítulo 1, que é o mundo da criação, e Gênesis capítulo 2, que é o mundo da formação. Em Gênesis capítulo 1, Deus ele é tratado como Deus, o Deus criador, o Deus que está criando todas as coisas. Mas a partir da criação do homem, Deus não é mais tratado como o Deus criador de todas as coisas. Ele agora é tratado para o homem como o Senhor do homem. Por que Deus é Senhor? Porque Deus agora ele é o provedor para o homem. E por que a serpente, é claro que nós sabemos que por trás da fala da serpente está lá o querubim caído, Lúcifer, que agora é Satanás, que por trás da fala da serpente é ele que está agindo. Então ele não considera o senhorio de Deus sobre a sua vida e nem pode considerar, porque Deus só pode ser Senhor quando a vontade dele está sendo feita. E era bom que você anotasse isso. Deus só pode ser Senhor quando a sua vontade está sendo feita. Quando há desobediência, ou quando a vontade de Deus não é cumprida, não é obedecida, o senhorio de Deus já não exerce mais. Amém ou não amém? Aleluia. A vontade de Deus, ou seja, Deus ele só pode ser Senhor quando a sua vontade está sendo feita. Então, no caso de Lúcifer, ele deixou de fazer a vontade de Deus. Ele tirou de si o senhorio de Deus pela sua obediência para fazer a sua própria vontade. A vontade do seu coração, que brotou no seu coração. Então ele trata Deus como Deus, não como Senhor. Embora Deus ele é Deus e Senhor.
Ele é o Criador, Ele é Deus de toda a criação. E na verdade, a Bíblia vai chamar Jesus de Senhor, Senhor dos Senhores. Os senhores. Amém? Mas não de Satanás, porque ele rejeitou esse senhorio. Então olha o que ele vai dizer. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, porque ela não tem sobre si o senhorio de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha o versículo 3. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo 3, que aqui está uma chave muito poderosa em relação à queda da Eva. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. O que Eva disse? Disse quem? Deus. Ela não o trata mais como o Senhor. Ela o trata como Deus. Disse Deus, não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Além de ela não o tratar como o Senhor, ela trata só como o Deus Criador, ela também vai dizer algo aqui que Deus não disse. Ela diz do fruto da árvore que está no meio do jardim. E vamos ver qual é a árvore que está no meio do jardim. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. E o que Eva disse? Da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, nem tocareis para que não morrais. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. A árvore do meio do jardim era a árvore da vida. Então ela fala da árvore do meio e fala que não podia tocar. Deus não disse que não poderia tocar. Deus disse que não poderia comer, mas ele não falou nada em tocar. Então ela acrescenta algo à fala de Deus que Deus não disse. Amém? Então, qual é o agravante aqui? Aqui tem um agravante muito forte. Qual é o agravante? Eva não caiu porque comeu do fruto proibido. Ela comeu porque já estava caída. Ela não caiu porque ela comeu. Comeu e caiu. Não, ela comeu porque ela já estava caída. Ela já tinha sido ludibriada. Ela já tinha permitido que o seu desejo aflorasse. Ela já tinha sido contaminada. E por isso ela caiu. Ela não caiu quando comeu. Ela só comeu porque já estava caída. Ela nem trata mais Deus como o seu Senhor, mas sim como Deus. Da mesma forma que a serpente. A Eva agora, na verdade, ela já tinha trocado de Senhor. Perceba que ela vai repetir a mesma frase que a serpente diz. É assim que Deus disse? E ela vai dizer, disse Deus. Aqui Deus já não era mais o Senhor dela. Então ela não caiu porque comeu. Ela só comeu porque já estava caída. Amém? Porque antes de alguém dar à luz o pecado, primeiro é tentado. E a tentação não é pecado. O pecado só se torna pecado quando a pessoa dá a liberdade, ou deixa aflorar, ou deixa ser seduzida, iludida pela tentação, e aí cede o pecado. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1.
Versículo 13. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O mal não pode tentar a Deus e Deus não tenta ninguém pelo mal. Deus não vai tentar ninguém com o intuito de levar ao pecado, de levar de respeitá-lo. Não, Deus não tenta ninguém. Provar é uma coisa, tentar é outra. Deus, ele prova. Ele prova o homem. Mas tentar não. Adão passou por uma provação. E qual foi a provação de Adão? Quando Deus passa os animais para que o homem colocasse nome, para que se achasse, né? Se achasse ele procurava entre os animais uma que fosse compatível com ele, mas ele não achou. Então provar é uma coisa, tentar é outra. Ao 14. Mas cada um é tentado, todos são tentados. Até o próprio Cristo passou por tentação. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Amém ou não amém? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou iludido, atraído, iludido, engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo desenfreado. A palavra concupiscência é desejo desenfreado da carne. É um desejo fora do controle. A palavra concupiscência é um desejo desenfreado, um desejo fora do controle. Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, olha o que Tiago está dizendo. Ninguém que é tentado, ninguém que passa por tentação na vida, e todos nós somos tentados, e acredito eu que todos os dias, todos os momentos, todos nós somos tentados. E cada um que é tentado, não diga que é Deus que está te tentando. Não diga que é Deus que está tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta, a ninguém ele faz isso. Amém? Deus ele prova, não tenta. Mas cada um é tentado, todos nós somos tentados. Todo ser humano na face da terra, ele vai passar por tentação ou tentações. O próprio Cristo passou por tentações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Agora você pode imaginar o que deva ser em tudo? Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Ou seja, ele não concebeu o desejo da tentação. Ele não concebeu a tentação. Diferente de Eva. Então Eva, ela passou pela tentação e ela se deixou levar por essa tentação. Então ela não comeu e caiu. Ela caiu, ela não comeu e caiu. Ela só caiu. Agora estou confundindo tudo. A Eva não comeu. Perdão, ela não comeu e caiu. Ela caiu. Ela só comeu porque já estava caída. Pronto, acertei. Só comeu porque já estava caída. É porque quando a gente já vai falando de uma coisa, a gente já vai raciocinando para ir em outra coisa. Aí vai misturando tudo. Ô pastor, mas quando Deus fala com Adão da instrução da árvore para ele que não comesse, Eva ainda não tinha sido criada, né? Eva só foi no versículo 22. Podemos dizer que ela não tinha escutado Deus, Deus não havia falado com ela? Muito boa a sua observação. Deus não falou com ela, Deus falou com Adão. Então Adão tinha a responsabilidade de instruir a sua mulher, de discipular a sua mulher. Agora, a Bíblia não diz se ele fez ou não. Se ele fez, mais um agravante para ela. Ou se ele não fez,
mesmo assim ela não tinha o direito de desobedecer à voz de Deus. Eu acredito que ele sim chegou a falar para ela em algum momento. Você vai ver que assim, foi como que Deus disse? O que foi que Deus disse? Não, Deus disse que da árvore do meio nós não podemos comer e nem tocar. Então, de alguma coisa ela tinha ciência. Mas o homem tinha a responsabilidade de instruir a sua mulher. Deus falou foi com Adão, não foi com Eva. Porque é interessante que a serpente vai em Eva, não vai no Adão. Por quê? Talvez, eu fico até pensando justamente isso, talvez ela não conhecesse no profundo, porque não foi com ela que Deus falou. Sim, presta atenção no algo que eu vou dizer para vocês e anote aí. Toda vez que o diabo perceber ou souber que você não sabe o que Deus diz, ele vai te tentar. Meu Deus, é forte. É forte. Toda vez, vou repetir para você escrever aí. Toda vez que o diabo perceber ou souber que você não sabe o que Deus diz, ele vai te tentar. Amém? Depois de haver o desejo concebido, depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Amém? Então, ela não caiu porque comeu. Ela só comeu porque já estava caída. E ela não o considera mais como Deus. Ela não o trata como Deus. Praticamente, ela tirou o senhorio aqui. Estava dando ouvido a outra voz. E por que a serpente escolheu a Eva e não o Adão? Justamente por isso. Porque a instrução de Deus foi para Adão. E provavelmente ela não tinha se inteirado, ou Adão discipulou o mal, ou ela incutiu o desejo da desobediência total no coração. Mas a serpente percebeu. Quando a Bíblia vai dizer assim, ó, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Por quê? Era a mais prudente, era a mais ágil, vamos dizer, era a mais esperta. Até para isso, o diabo sabe escolher. Por que ele não escolheu o bicho preguiça? Por que ele não escolheu a tartaruga? Ele escolheu um que estava à altura. Então, preste atenção numa coisa muito fundamental. Ô, pastor, posso só falar uma coisa rapidinho? Sim. Nesse caso, se a gente observar bem, porque às vezes a gente lê o versículo sem parar para refletir no seguinte, a gente lê, parece mais que foi o primeiro momento da serpente, o primeiro momento que Satanás se aproxima. A primeira investida, né? Provavelmente ele já viu o quê? Observando, né? E vendo. Isso é tremendo. Não foi a primeira investida, não foi a primeira investida. Ele foi, ó, devagarzinho, sutilmente. Você pensa que conosco é diferente? Não é. Nós passamos pela mesma situação. Sutilmente ele foi pulverizando, foi soltando, até o momento que ela já foi deixando ser convencida por aquelas palavras e ela já tirou o senhorio de Deus. Quando ela comeu, ela já estava caída. O texto é bem claro aqui. O texto é bem claro. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Que árvore do meio? A árvore do meio é a árvore da vida, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse dele, não comereis dele, nem neles tocarei. Deus não fala em nada de tocar. O que Deus fala para Adão é não comer. Olha o que Deus fala para Adão. No versículo 16. E ordenou, 2,16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim
comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem foi dada para Adão. Adão que tinha a responsabilidade de instruir a sua mulher. Agora, não se sabe se ele não instruiu ou se ela foi rebelde à instrução. Das duas a uma. Mas que nesse momento aqui, nós já temos bem claro que a rebeldia já estava no coração dela, a desobediência já estava no coração dela. E assim ela comeu. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe. Olha como é que a serpente trata o Criador, o Senhor, Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele fala, agora ele está falando uma verdade. Sim, ele está falando uma verdade. Uma mentira seguida de uma verdade. Por que ele está dizendo aqui? Olha a afirmação dele. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É uma mentira isso. Porque Deus disse que se comesse, certamente morrerás. Mas aí agora ele vem com uma verdade. Porque no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é uma verdade. Porque o homem até então vivia na inocência. No estado da inocência. Ele só conhecia o bem. Era só o bem. O mal Deus não tinha revelado para ele. E o mal Deus colocou uma restrição entre o bem e o mal. E falou: se você desobedecer, certamente você vai morrer. E a partir de então vai conhecer o mal também. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência dos olhos, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, concupiscência da carne, o desejo, desejável, desejo da carne, e comeu, e deu ao seu... eu pulei aqui. Árvore desejável para dar entendimento. Espera aí que eu pulei aqui, eu engoli barriga. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E viu, concupiscência dos olhos. E agradável aos olhos, concupiscência da carne. E árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 João. Primeira epístola de João, no capítulo 2. A partir do versículo 15. 1 João 2,15. Amém? Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que João está dizendo. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Foi o que aconteceu com Eva. A Eva, ela deixou de seguir e obedecer à vontade de Deus para ouvir as falácias do diabo. E ouvindo as falácias do diabo, ela deixou de fazer a vontade de Deus. Aí ela desobedece à vontade de Deus.
E ela deixou de fazer a vontade de Deus por causa dos desejos desenfreados, por causa da comida, simplesmente para comer. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Olha o que Jesus vai dizer. É algo muito interessante. Que Jesus vai dizer que momentos precedendo a sua vinda, olha o que vai estar pairando no mundo. Olha em que o mundo vai estar infiltrado. Olha que o mundo vai estar imergido. Versículo Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora me explica uma coisa. O que tem de errado em comer, beber, casar e dar-se em casamento? Não tem nada de errado nisso. Isso é uma coisa natural. Só que Jesus, ele vai fazer uma comparação e ele vai revelar que nos dias antecedentes à sua vinda, o mundo estaria dessa forma, o povo no mundo estaria dessa forma, comendo, bebendo, casando-se e dando-se casamento. Da mesma forma que aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio. Agora, tem alguma coisa errada em comer? Claro que não. Tem alguma coisa errada em beber? É claro que não. Isso é natural para cada um de nós. Mas tem um pano de fundo aqui que vai mostrar um agravante, em que as pessoas pensam só em satisfazer os seus desejos, as suas vontades e descumprir e não fazer a vontade do Senhor. O que aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio? As pessoas só faziam a sua vontade e não se preocupavam em fazer a vontade do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé, e Noé foi pregoeiro de justiça, e Noé, seguindo a instrução de Deus, ele começou a construir uma arca, e ele pregava que Deus traria um dilúvio sobre a terra, só que ninguém dava ouvido. As pessoas estavam pensando só em si, e não na palavra de Deus que saía da boca de Noé, da palavra de Deus que era pregada através de Noé. Então eles pensaram só em si, um egoísmo, satisfazer só os seus desejos, satisfazer só as suas vontades. Então o que Jesus está dizendo aqui, que nos dias que irão anteceder a sua volta, as pessoas estarão preocupadas só em fazerem as suas vontades e não a de Deus. Estarão preocupadas em somente se satisfazerem e não, assim, obedecer à vontade de Deus. Vivendo de qualquer maneira para si mesmo e não vivendo uma vida para Deus. Então, o agravante não está em você comer, beber, casar e dar-se em casamento. O agravante está em você fazer todas essas coisas e não obedecer à vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade a ser cumprida e obedecida nessa terra por todos os homens. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Há uma condição para reinar. Somente há uma condição para reinar nessa vida. Abra sua Bíblia em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21. Há somente uma condição para reinar. Amém ou não amém? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Perceba que ele não está falando de salvação, ele está falando de reino. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
de meu Pai que está nos céus. Então, qual é a condição para reinar? É fazer a vontade de Deus. E tem muita gente trocando a vontade de Deus somente para satisfazer a sua vontade. Somente para satisfazer os seus desejos carnais. Eva, ela trocou a vontade de Deus para satisfazer o seu desejo carnal. Então Jesus vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Porque comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eles faziam isso nos dias de Noé, até o dia que Noé entrou na arca. Quando o Noé entrou na arca, ele não teve nem a condição de trancar aquela porta. Foi Deus que trancou. Ele só teve que obedecer e ficar o tempo previsto dentro daquela arca até que as águas, que a terra se enchesse e até que baixasse novamente. Então Jesus vai dizer assim, ó, como foi nos dias de Noé, como o povo não pensava em obedecer à vontade de Deus, será no dia que antecederão a minha vinda. Ninguém vai querer obedecer à minha vontade, somente pensando em si mesmo. Somente para satisfazer os seus próprios desejos e não assim obedecer à vontade de Deus. Amém. Pastor, e o senhor falando assim, esmiuçando a Bíblia, nos faz conjecturar que Eva, ela já conhecia a voz da serpente. Provavelmente ela já conversava com ela anteriormente, antes dela fazer isso. Porque se eu falando sobre Noé, ele construiu a arca, levou acho que 100 anos na construção da arca. Foi muito tempo ele construindo e falando para o povo do dilúvio, né, do que ia acontecer. Não foi do dia para a noite, né? Não foi, foi uns 100 anos. E assim, veja assim, nos faz entender que Eva conversava com a serpente, que ela não estranhou a voz da serpente. Deus diz que, a Bíblia nos diz que Deus visitava eles, né? Conversava com eles pela manhã, pela viração do dia, né? Sim. E ela ouviu a serpente, então ela já conhecia a voz da serpente. Provavelmente não foi no primeiro encontro. Esse encontro se deu por dias e dias. O problema foi a Eva ouvir a voz da amiga dela. Esse é o defeito de ouvir-se as vozes, Meu Deus, entre aspas, né? Aqueles que se dizem amigas. Não se deu no primeiro encontro. Não se deu no primeiro encontro. Aquilo ali foi um relacionamento, um envolvimento. É verdade. É como o senhor falou, né? Ela já estava contaminada. Ela não caiu. Ela não comeu e caiu. Ela caiu. Tá eu embolando de novo. Assim se dá na vida, às vezes, de muito jovem, porque esse negócio ele vem assim, devagarzinho, vai dando investida, ou um rapaz na vida de uma jovem, ou uma jovem na vida de um rapaz, até que ambos caem. Não só na vida de muitos jovens, na vida de todo ser humano. Todos. É da mesma forma, ele não mudou a forma de tentar. É a mesma tentação. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Ele não mudou a estratégia é a mesma. Aleluia, Jesus. Só deu certo lá no jardim porque a mulher não sabia o que Deus disse. E foi o que eu disse há pouco. Toda vez que o diabo perceber que você não sabe o que Deus diz, ele vai te tentar. Você é vulnerável a ele, né? Sim. Mateus 4, capítulo 4. Mateus capítulo 4. Amém? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diferente de Eva, Jesus sabia qual era a vontade de Deus e o que saía da boca de Deus. Diferente de Eva, Jesus sabia a palavra de Deus. E ele rebateu com a palavra. Se Eva tivesse firmeza no que Deus tinha dito, ela responderia à altura para a serpente. Não. Deus disse, pronto e acabou. Então, diferente de Eva, olha o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, vamos analisar esse fato. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Alguém que está há tanto tempo assim sem comer, o que ele precisa? É ir dormir para passar a fome? É comer. É comer. Imagine você com muita fome, alguém chega assim, tu tá com fome por quê? Não, já tô com muita fome, alguns dias sem comer, mas tem comida na geladeira, por que você não foi apanhar? Sabendo que tem comida na geladeira, você com fome, você vai continuar com fome? Então Jesus agora, sem comer, há 40 dias, chega o tentador para ele e dá uma sugestão. Que ideia maravilhosa! Jesus poderia ter dito assim, eu não estava nem pensando nisso, que bom que você me ajudou. Chega alguém, você com fome, Jesus com fome, chega o tentador e diz, se tu és o Filho de Deus, é fácil de resolver esse teu problema. É só você transformar as pedras em pães, comer e saciar a sua fome. Diferente de Eva, que não tinha certeza no que Deus tinha dito, agora Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Nem só para satisfazer o seu próprio desejo o homem vai viver, mas o homem vai viver para satisfazer toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Ele tinha até poder para fazer isso, né? Mas se ele fizesse... ia estar fazendo... A vontade de quem? A vontade do inimigo. Foi o que Eva fez. Eva também tinha o poder para não ouvir a serpente, mas ela decidiu fazer a vontade da serpente. É verdade, aleluia. Tá entendendo? Jesus aqui, ele foi também tentado na mesma esfera. Na mesma esfera que Eva foi tentada, Jesus foi tentado e todos nós somos tentados. Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Vai chegar um momento que o diabo vai oferecer os reinos do mundo para ele. E o que significa oferecer os reinos do mundo para alguém? Dizendo assim, ó, é meu, foi entregue a mim, eu vou te dar para que você exerça governo. Não foi assim que ele fez com Eva? Não, certamente você não vai morrer. Se você comer, você vai ser como o Elohim. Você vai ser como Deus. Então a Eva queria se tornar no Elohim. Mas o diabo também ofereceu os reinos, o governo da terra para Jesus. Se tu, prostrado, me adorares, eu te darei os reinos do mundo, porque a mim foi entregue. E Jesus aceitou essa soberba da vida. E quais eram os reinos do mundo que ele estava oferecendo para Jesus? O reino animal, o reino vegetal e o reino marinho. Porque o reino mineral era de Deus. Isso aí não tinha como. Mas qual foi a resposta de Jesus? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E a ele prestarás culto. Amém?
Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto para ficar familiarizado? Amém. Versículo 4. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha o que ele responde: está escrito. A importância de você saber o que está escrito. Porque sabendo o que está escrito, você vai saber a vontade de Deus. Sabendo o que está escrito, você vai saber qual é a vontade de Deus. Sabendo o que está escrito, você vai saber qual é a palavra de Deus. Aleluia. Tem gente que gasta muito tempo em oração, mas em pouco conhecimento da palavra. E tem até gente que diz assim, ó, coloca o joelho no chão que o diabo foge, que o diabo vai para longe de você. Quem disse isso? Não, ó, coloca o joelho no chão e ó, que o diabo não vai nem chegar perto, o diabo não chega nem perto de quem coloca o joelho no chão. Quem disse isso? É só você voltar um pouquinho que você vai ver que isso não é verdade. Que isso não é a realidade. Ó, vamos ler novamente. Vamos voltar um pouquinho. Sim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. E tendo jejuado, preste atenção, jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que ele fez? Jejuado 40 dias e 40 noites. Você quer consagração maior do que essa? Verdade. Me diz aí, quer consagração maior do que essa? Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador... Ué? O jejum de Jesus não afugentou o diabo? Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Mas mesmo assim, o tentador se aproximou dele. Então tem gente que acha que ela tem que gastar a vida orando de joelho no chão que o diabo vai fugir. Veja bem, não estou sendo nada contra a oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Mas é para desconstruir um pensamento que tem se propagado na mente, na cabeça, na ideia de muitos crentes pelo mundo. Eu já vi gente dizer, só coloca o seu... Ih, o diabo corre de quem coloca o joelho no chão. Nossa, no meio pentecostal o senhor vai escutar isso direto. Eu escuto muito isso. Mas olha aqui, Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites e isso não impediu com que o tentador se aproximasse dele. Verdade. Amém? Você tem que orar, sim. Você deve orar, sim. Mas você tem que adquirir o conhecimento da palavra. Você tem que descobrir pela palavra de Deus a sua vontade. Verdade. O texto de Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque orou pouco. Falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque quase não está orando. O que diz o texto? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Orareis muito e a oração vos libertará. É assim que diz o texto? Orareis e orareis e a oração vos libertará. O que diz o texto? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez eu digo, eu não estou falando contra a oração. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A Bíblia diz para que nós oramos sem cessar. Mas entenda o seguinte, é o conhecimento da verdade que vai ser a arma que você vai fazer com que o diabo se afugente de você. Porque, pastor, muitas vezes os cristãos ficam presos naquela palavra que Jesus falou, a caixa de demônios que só sai com jejum e oração.
né? Jesus que falou isso, Sim. né? Mas, assim, não desvinculando da palavra de Deus, porque é ela que liberta, como o senhor acabou de falar. Agora, nós precisamos entender em que contexto Jesus disse isso. Que a casta de demônios que só sai pelo jejum e a oração. Nós precisamos entender o contexto. O contexto. Ele começa dizendo, fazendo um paralelo. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue daqui, lança-te no mar e assim se fará. Depois ele continua. O contexto, ele está falando de libertação. Sim. E as pessoas associam isso quando ele vai dizer essa casta só sai pelo jejum e oração. Mas ele reprova ali a fé dos discípulos. Na verdade, ele está reprovando a fé dos discípulos. Ele está falando, essa casta, ou seja, você só vai conseguir entrar na fé que você precisa pelo jejum e a oração. Ele está falando ali, ele não está falando de você jejuar e orar para expulsar o demônio. Jejuar e orar para que você seja livre de você mesmo, para que você entenda que, mesmo que a sua fé for minúscula e pequena, você diga, libera a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o que é que nós devemos, sim, nós devemos orar e ter uma vida de oração, sim. Mas o conhecimento da palavra. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, e isso não foi um impedimento para que o diabo se aproximasse dele. Você vai orar e jejuar, o diabo vai continuar se aproximando de você. É você que tem que expulsá-lo, afugentá-lo de você, fazendo o que Jesus disse. Jesus disse, está escrito. Aleluia. Está escrito. É a mesma coisa alguém vir falar para você assim, ó, você é uma pessoa de sorte, você tem uma família abençoada, os seus filhos são abençoados. Sim, é bom você ouvir isso das pessoas, mas o que está escrito? Você sabe o que está escrito para você ter uma família abençoada, uma família feliz? O Salmo 128 vai dizer isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha a garantia, a tua mulher será como uma videira frutífera. Videira fala de alegria. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. A oliveira fala de unção. Então, um homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, vai ter uma mulher alegre e filhos ungidos. Aleluia. O que diz o Salmo 127? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil você acordar de madrugada, levantar cedo e comer o pão de dores. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. O Senhor dá aos seus, não é a todos. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, vai fazer você ser uma pessoa próspera e feliz, uma pessoa vencedora nessa terra. Aleluia. Toda vez que o diabo perceber que você não sabe o que Deus diz, ele vai tentar. Quando ele percebeu que Eva não tinha convicção, não tinha certeza daquilo que Deus tinha dito, e o que Deus tinha dito? Você vai comer livremente de todas as árvores. Falou para Adão. Agora, sabe-se lá se ele instruiu ela. Sabe-se lá se ela quis ouvir a ele. Mas a instrução foi dada a Adão. E Adão tinha a responsabilidade de instruir a sua mulher. Jesus está citando aqui Deuteronômio. Jesus está citando em todos os momentos que o diabo veio contra ele, ele citou as escrituras. Em todos os momentos que o diabo veio contra ele, ele usou a palavra. E o que Paulo vai dizer a Timóteo? Procure apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o que é você manejar bem a palavra da verdade? Você maneja bem algo que você conhece, algo que você tem habilidade. Alguém anda bem de bicicleta porque já conhece, já faz isso, já tem habilidade. Alguém só vai se aventurar a entrar no carro para dirigir se ele primeiro aprendeu, já adquiriu uma habilidade.
E como que nós vamos adquirir habilidade? Tendo o exercício. O que você escolheu fazer entrando nessa sala já é um caminho de exercitar a palavra, de buscar o conhecimento da palavra. Então, nesses dias, nós já estamos há 1 mês e meio, quase 2 meses, estudando as Escrituras. Eu creio que você já recebeu bastante conteúdo para você aplicar na sua vida. Aleluia. O Senhor, é isso que Ele está fazendo com você nesses dias. Ele está te dando bastante conteúdo, porque Ele sabe que lá na frente você vai precisar. Verdade. Jesus, mesmo criança, ele passou a sua infância, a sua juventude, ele foi um estudioso da palavra. Os meninos judeus, eles eram ensinados nos colégios rabínicos. Todo menino judeu, eles precisavam seguir um rabino. E eles aprendiam as escrituras. Eles eram afinco nas escrituras. Eles tinham que memorizar os textos sagrados. Eles tinham que memorizar, eles tinham o Pentateuco, os livros poéticos, eles tinham que até os 12 anos, eles tinham que gravar pelo menos os livros poéticos. Então, quando ele citava, não é porque o Espírito Santo tão somente soprava na mente dele, é porque ele já tinha aprendido. Aleluia. Ele tinha estudado. Você vai ver Paulo citando toda a Bíblia. E Paulo foi um estudioso da palavra. Verdade. A Bíblia vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então entenda, nós precisamos inculcar essa palavra de Deus nos nossos corações. Tem gente que diz assim, não, eu prefiro viver só de oração. Nós não podemos viver só de oração. Nós não podemos também viver só da palavra. Nós temos que moderar. O Espírito se movimenta, mas a palavra não muda. Verdade. Então nós temos que moderar. Nós temos que orar e aprender. Orar e adquirir conhecimento. Olha o que vai dizer o texto de Pedro. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento. Por sua glória e seu poder. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, foi pelo conhecimento. Nós temos sim que gastar tempo orando, mas nós precisamos também gastar tempo orando, gastar tempo lendo a Bíblia, gastar tempo conhecendo Deus, gastar tempo aprendendo a palavra. Amém? Você pode ter certeza, ter certeza que esse tempo que nós estamos investindo aqui, investindo o nosso tempo, sei que você é dona de casa, principalmente vocês que estão aí na Europa, que já vai acabar o estudo quase meia-noite ou meia-noite, muitos ainda vão ter que trabalhar no outro dia, acordar cedo, cuidar da sua família, outros aqui no Brasil que chegam do trabalho, tem gente aqui como a diaconisa Márcia está no trabalho. Ela não deixa a câmera dela ligada porque nesse momento ela está vindo no metrô, ou está dirigindo, ela está vindo do trabalho. Mas está ligada, eu vejo ela sempre presente. Aleluia. Então Deus nos está dando esse conteúdo, está fazendo você ter conhecimento disso, para você ter o que se defender e contra-atacar. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então, mesmo Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, isso não impediu que o diabo se aproximasse dele. Mas o diabo se aproximou dele e ele, expulsou pela palavra. O diabo se aproximou dele e ele colocou o diabo no lugar que é o lugar do diabo, com a palavra de Deus. Da mesma forma seremos nós. Em nome de Jesus. Procure apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Toda a escritura sagrada é inspirada. Ela é feita para redarguir, instruir, redarguir com justiça. Eu esqueci agora o texto de Timóteo. Paulo instruindo a Timóteo. Amém ou não amém? 2 Timóteo. Toda a escritura sagrada é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para instruir, redarguir. E a outra, quem achou, lê aí para mim, por favor.
Hoje eu estou com a mente um pouco cansada. E toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém. Toda a escritura. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Amém? Amém. Então vamos voltar aqui. Em versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Você percebeu algo aqui? Quando Jesus lança a palavra, o diabo também rebate com a palavra. Sim. Então, se você não tiver inteirado, ele pode até te ludibriar. Pois é. Perceba uma coisa. Esse pano de fundo que tem ali sobre a serpente induzindo a Eva, eu não creio que Adão ele deixou de instruir Eva. Eu creio que Eva foi deslubriada, né? Assim que fala, deslubriada, foi ludibriada. Porque ele veio para deturpar a palavra, até nos dias atuais hoje. Você está vendo aqui ele rebatendo Jesus com a palavra? Sim. Das duas a uma. Ou Adão não instruiu, ou ela não considerou a instrução. Uhum. Amém? Amém. Então, o diabo transportou... versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então, se alguém não tiver a firmeza na palavra, ele pode aprontar uma dessa também. Verdade. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em pedra. Agora, olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus... Salmo 91. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Jesus poderia deixar ser convencido por essa palavra, né? E você tem razão. Você falou a palavra de Deus, você tem razão. Mas você precisa saber em que contexto está sendo dita a palavra de Deus. Em que contexto está sendo dita? Distorcendo. Ele distorceu, na verdade. Pode falar, irmã. Distorceu. Com licença aqui, olhando isso, a postura de Satanás, veja que ele usa a palavra. Então, aí a gente pode perceber que a palavra de Deus, dependendo na mão de quem está, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Porque a pessoa, veja que ele pega um texto que é verdade, só que ele traz para uma situação diferente. O próprio Satanás. Sim. Né? Porque a Bíblia tá claro ali no Salmo 91, que a Bíblia diz, né, que Deus dará ordem aos seus anjos para impedir que qualquer mal nos aconteça. Venha nos trazer o livramento. Só que também a mesma Bíblia diz: não atentarás o Senhor teu Deus. Sim. Então veja que ele vem usando a palavra para induzir Jesus, vamos lá, a cometer suicídio. Sim. Agora... percebe, né? É só você olhar para as características dos fariseus. Os fariseus, eles pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Pois é. Não tem um texto que vai dizer, muitos que, pensando em que estão fazendo a vontade de Deus, irão perseguir vocês? Então, para eles estavam... Paulo, quando ele sai, quando ele inculca na cabeça, ele pede carta para ir a Damasco, ali ele estava pensando que ele estava fazendo completamente a vontade de Deus. Ele estava brigando pela causa de Deus. Na cabeça dele, ele estava certo, brigando pela causa de Deus. Só que aquela era a vontade de Deus. Então, olha o que surpreendeu Paulo. Ele pega a carta
para ir a Damasco para prender os cristãos. Prender, matar. Mas ele tomou essa atitude. E no meio do caminho ele é surpreendido. Então Jesus aparece naquela luz brilhante e diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, presta atenção nessa fala. Não teve homem nenhum que pregou para Paulo. Foi o próprio Cristo que pregou para ele. Olha o que Jesus fala para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, o Saulo, né, no caso aí o apóstolo Paulo, ele era um camarada inteligente. Ele era inteligentíssimo. Olha o que ele deve ter associado, o que ele deve ter pensado. Por quê? Eu não estou perseguindo ele. Eu estou perseguindo homens. Eu estou perseguindo pessoas. Eu estou perseguindo esses do caminho. Eu estou perseguindo esses aí que se dizem, que estão dizendo que ele é o Messias. E por que ele agora está dizendo que eu estou perseguindo a ele? Olha o que ele associou. Olha o que Paulo pode ter associado. Então quer dizer que perseguindo esses, ele diz que estou perseguindo ele? Então ele é um com eles. Não foi o que Jesus disse? Por que me persegues? Jesus tomou para si, você está me perseguindo, mas não era a Jesus. Na cabeça de Paulo, não era Jesus que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo os que estavam profetizando, que estavam declarando que ele tinha ressuscitado. Mas agora Jesus fala assim, tu está me perseguindo. E o que ele pode ter pensado? Então, estou fazendo a coisa errada. Quem és, Senhor? Olha o que ele fala. Quem és, Senhor? Aleluia. Está entendendo? Então foi o próprio Cristo que pregou para ele. Porque ele associou. Como que eu posso estar perseguindo ele se eu estou perseguindo homens aqui na terra? Então os fariseus, pensando que estavam corretos, fazendo a vontade de Deus, e não estavam. E até hoje eles pensam nisso. Até hoje eles pensam que estão fazendo corretamente a vontade de Deus. Até hoje eles esperam o Messias que já veio. E já está quase voltando de novo. Verdade. Está entendendo? Então nós precisamos estar o quê? Inteirado na palavra. Você precisa ter certeza do que Deus diz. Você precisa inculcar essa palavra e ter certeza do que Deus diz, para que ninguém tome de você, para que ninguém te ludibrie, ninguém te engane. A Bíblia vai dizer que Satanás se transfigurará em anjo de luz, se possível for, enganaria até os escolhidos. Verdade. Olha aqui, se tu és, está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles vão sustentar em tuas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra. Mas olha a resposta de Jesus. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Imagine se Jesus conhecesse até certo ponto. É claro que nós não iremos, vamos gastar toda a nossa vida e nós não iremos conhecer tudo. Mas o máximo que você puder, se esforce para isso. Aleluia. O máximo que você puder, invista para isso. Porque isso vai ser lucro para você, vai ser lucro para sua casa, vai ser lucro para aqueles que estão à sua volta. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Não foi assim que ele fez? Não, certamente você não vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer, vai ser igual a ele. Igual a Deus. Fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa.
e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Em todas as vezes que Jesus respondeu, ele disse o que está escrito. Ele não disse o que ele pensava. Ele não disse o que ele achava. Ele disse o que está escrito. Olha só o que diz as Escrituras: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada nós podemos contra a palavra de Deus, senão pela palavra. Não tem um jeitinho. Não tem, ó, isso não tem nada a ver. Não é desse jeito. Também está escrito, perdão, eu estou no outro já. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. E só a Ele obedeceis. E só a vontade dEle é que tem que ser feita. E não a sua, e não essa proposta sua. Aleluia. Aleluia. Deus da glória. Aleluia, Deus. Só a vontade dEle é que tem que ser feita. E não a sua proposta. Só que a Eva caiu na proposta da serpente. E assim deixou de fazer a vontade de Deus. Volta lá para Gênesis. Vamos ler novamente o 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Há um texto na Bíblia inglesa que diz que dá a ideia que Adão comeu junto dela. Ou seja, estava com ela no momento. Só que ele esperou. Deus disse que morreria. Tô brincando. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Presta atenção. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Como assim? Eles não tinham coberto com folha de figueira? Eles não tinham tapado com a folha de figueira? Sim. Mas então como é que ele estava nu? Sabe o que é que se representa a folha de figueira? A justiça própria. E não é com a nossa justiça própria. Tudo é com a justiça de Deus. A nossa justiça própria não vale nada. O que vale é a justiça de Deus. Eles só resolveram entre si o problema. Eles erraram, descobriram que estavam nus, então vamos resolver o problema, vamos cobrir. Mas o problema estava resolvido somente entre eles. O problema é que as pessoas acham que ela tem o poder de resolver a questão do pecado. O problema é quando Deus chega. Verdade. Quando Deus chega, não tem como esconder. Verdade, Jesus. Aleluia. Os homens podem resolver o problema do pecado entre si, entre homens. Ele não vai saber, ela não vai saber. Entendeu? Foi você, não fui eu. Mas o problema é quando Deus chega. Quando Deus chega, ninguém consegue esconder. Verdade. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse foi o problema. Até Deus chegar. Quando Deus chega, não tem como resolver. Essa questão do pecado é só Deus que resolve.
Essa questão do pecado é só Deus que resolve e ele já resolveu. Já está resolvido. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Presta atenção nesse texto. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Olha aí. E Deus disse, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Preste atenção. Foi a primeira vez que Adão ouviu a voz de Deus audivelmente. Foi a primeira vez que Deus precisou falar com Adão em voz audível. Porque antes, como que era a comunicação? Deus é espírito. E como que era a comunicação de Deus com o homem? No espírito. No espírito. O homem era pleno. Deus não estava procurando o homem escondido atrás de uma árvore, sem saber a geografia que ele se encontrava. O que Deus estava falando para Adão é: Adão, onde estás? Que o meu espírito não se conecta mais com o teu espírito. Aleluia. Onde estás? Que nós não temos mais conexão. Porque quando Deus disse que se comesse morreria, a morte se deu instantaneamente. Meu Deus, aleluia. E a morte se deu pelo mesmo meio pela qual a vida veio. Pelo Espírito, pelo sopro. A morte se deu no Espírito. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos. Não foi uma morte física de imediato. A morte foi no Espírito. E Deus teve que chamar ele com voz audível. Deus teve que liberar o seu verbo. Deus teve que liberar o seu logos, a sua palavra. Aleluia. Agora, me explica uma coisa. Quem é o verbo de Deus? Jesus. Quem é o verbo de Deus? Responda para você mesmo. Fale em voz audível para você mesmo. É Jesus, é o verbo de Deus. Aleluia. Olha o amor de Deus. Aleluia. Olha o amor incondicional de Deus. Aleluia. O homem estava caído, amém ou não amém? Amém. O homem já estava em pecado, amém ou não amém? Sim. E isso não foi problema para Deus descer e vir no jardim. Não falou com o homem assim mesmo. O homem estava em pecado e Deus continuou fazendo o que ele sempre fazia. Porque o pecado não é problema para Deus. O pecado é problema para o homem. O homem estava em pecado e Deus continuou descendo. E o que Adão diz? Eu ouvi a tua voz soar no jardim. O homem estava em pecado no jardim e mesmo assim Deus veio. Meu Deus, aleluia. Entenda. O pecado não é problema para Deus. O pecado é problema para o homem. Porque quando o homem está em pecado, ele corre de Deus. Quando o homem está em pecado, ele foge de Deus. Verdade. Então preste atenção em algumas desculpas que você ouve. Não, ainda é, para mim está muito cedo, ainda não dá. Entendeu? Ainda não é o momento. Mas o homem estava em pecado, caído no jardim, e Deus continuou ouvindo. E Deus libera o seu verbo, a sua palavra. E Deus chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus, para falar, ele falou audivelmente e ele liberou o seu verbo, ele liberou a sua palavra. E o que significa isso?
Quando Deus libera o seu verbo, era a sua palavra indo de encontro ao homem caído para trazê-lo de volta. Aleluia, tá. E foi isso que Cristo veio. Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus que veio para trazer novamente o homem para Deus, para reconciliar novamente o homem com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O verbo é Cristo, a palavra de Deus, indo trazer o homem caído de volta. Glória a Deus. E tanto que Deus trouxe de volta, que ele estava nu, e Deus providenciou peles de animal para colocar nele. Olha o cuidado. Irmãos, eu quero que você preste atenção no cuidado, no amor, na compaixão de Deus. Glória a Jesus. Amém? Se o pecado fosse problema para Deus, era simples de resolver, era só ele não descer no jardim. Se o pecado fosse um problema para ele, era simples, era só ele não descer. Mas o pecado não é problema para Deus, é para o homem. E Deus libera o seu verbo, ele libera a sua palavra atrás do homem. Quando Deus libera Adão, onde estás? Onde estás? Era a palavra de Deus indo atrás do homem, indo de encontro ao homem para trazer ele de volta para Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia. E você vai ver Deus, ele providenciando a pele de um animal. Deus teve que esfolar um animal para poder colocar na nudez do homem. Então, foi morto um animal inocente. Foi esfolado um animal inocente. Foi derramado sangue inocente. E para que isso? Para cobrir o pecado alheio. Foi derramado sangue inocente. Foi esfolado um animal inocente. Aleluia. Para que isso? Para cobrir o pecado do homem. Meu Deus, Aleluia. Aleluia. Amém? O que a Bíblia diz? Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Verdade, aleluia. Simplesmente simbolizava o que Deus faria gerações e gerações depois. Cristo foi o inocente. Foi esfolado inocentemente. Foi derramado o seu sangue inocente. Para quê? Agora não mais para cobrir o pecado alheio, mas para tirar o pecado alheio. Aleluia. Para tirar o pecado do homem. Glória a Jesus. Lá no jardim só era uma prefiguração daquilo que Deus faria gerações depois, séculos depois. Mas entenda, a palavra de Deus, o verbo, a voz de Deus no jardim foi para buscar o homem novamente para ele. Deus não colocou o homem fora do jardim por castigo. Não foi castigo colocar o homem fora do jardim. Foi cuidado. Foi cuidado. Deus fez isso por cuidado. Não foi castigo, não foi punição colocar o homem no jardim, fora do jardim. Foi cuidado. Porque o homem caído, sim, ele não merecia mais aquele lugar. O homem caído, além de não merecer mais aquele lugar, ele não poderia estar mais naquele lugar. Deus deu autonomia para o homem comer de todas as árvores do jardim. A Bíblia não diz, mas é por dedução nós entendemos que até a árvore da vida ela não foi restrita a ele. A única árvore restrita foi a do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não tocou em nada da árvore da vida para que ele não comesse, mas deu a ele a liberdade de comer de todas as árvores. Só proibiu uma, não proibiu duas.
Então o que se dá a entender? Que o homem comia da árvore da vida. Porque o homem foi criado mortal para não morrer. Mas ele foi criado mortal. Mortal para não morrer. Ele foi criado com a possibilidade de morte. Qual era a possibilidade de morte? Só tinha uma possibilidade de morte. Foi a que ele escolheu. Então ele foi criado mortal para não morrer. E que se dá a entender o que dava condições a ele de ir vivendo e de ter vida eterna era comendo da árvore da vida. O texto lá de Apocalipse vai dizer que a árvore da vida dá 12 frutos no mês. E não é comer uma única vez dela e se tornar eterno para sempre. Senão, qual era o intuito dela dar 12 frutos no mês? Então é comendo-se dela, comendo-se dela, comendo-se dela e tendo vida eterna. Comendo-se dela e tendo vida eterna. Então Deus agora tirou ele. Para quê? Para que ele não tivesse mais acesso a essa árvore. Porque agora ele estava caído. Para que comendo dela ele não permanecesse caído, se tornasse um pecador eterno. Então Deus restringiu, colocou segurança no caminho dessa árvore e uma boa segurança. Colocou querubins e uma espada de fogo. Não tinha como penetrar mais a esse caminho. Não tinha como mais voltar a esse caminho. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então na próxima aula nós continuaremos daqui. Tem muito mais coisa boa para falar sobre esse assunto. Glória Amém? a Jesus. Mas Amém. o verbo de Deus é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Eita, Felipe, glória a Deus. A expulsão de Adão do paraíso, do jardim, não foi uma punição, foi um cuidado de Deus. Glória a Jesus. Deus estava determinado a não perder essa criação. Porque Deus já tinha o projeto, o plano de resgate, de trazer o homem novamente a ele. O projeto de salvação já estava estabelecido. Porque a salvação de Deus para o homem não é um acidente. É um plano bem elaborado. Foi um plano bem elaborado e esse plano, ele se cumprirá em todo o seu propósito. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então na quinta-feira nós continuamos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família.